Neste vídeo eu vou falar de Bradesco BBDC3 e também do BBDC4, que são os códigos de negociação do Bradesco. Vou falar aqui do preço justo e também do upside, ou seja, o potencial de valorização que eu enxergo que o Bradesco tem para entregar nos próximos anos. Se é sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leonardo Aguiar, eu sou um investidor pequeno, que pensa grande, estou em busca da liberdade financeira, estamos quase lá, graças a Deus. Eu compartilho toda essa jornada aqui no canal Leve Investidor. Então, se você gosta desse conteúdo de investimento em ações, fundos imobiliários, fiagros, já se inscreve aqui no canal, porque nós só falamos disso aqui no canal Leve Investidor. E para tentar entender um pouco do preço justo, do upside, a gente vai ter que olhar para o passado, claro, o presente e também para o futuro. E uma forma prática e direta que eu gosto de olhar para o passado é por meio de resultado. E como é que eu vejo o resultado de empresas? A empresa dá lucro, né? Através do lucro da empresa eu vejo o resultado. E um resultado melhor ainda é quando parte desse lucro volta para nós, investidores, em forma de proventos, né? Em forma de dividendos, JCP. Então eu vou olhar o resultado do Bradesco, o que ele pagou de dividendo, o que ele pagou de proventos nos últimos anos, e a partir daí a gente vai enxergar preço justo, a gente vai enxergar upside, né, que é o potencial de valorização das ações do Bradesco, e nós vamos falar também no final do vídeo aí a minha visão no futuro em relação ao Bradesco. E se a gente olhar os últimos 10 anos do Bradesco, as ações ordinárias, ou seja, aquelas que dão direito a votos, que são o final 3, o BBDC 3, ele pagou aí nos últimos 10 anos de proventos, de dividendos, o JCP, R$10,14, tá? Se a gente dividir isso por ano, né, nós estamos falando em média, ele pagou R$1,01 por ação, né, em média, por ano. Agora, se a gente pegar uma janela um pouco menor de 5 anos, ele pagou R$5,32 em 5 anos. Se dividirmos isso por ano, nós estamos falando de R$1,06. Então ele aumentou um pouquinho aí nos últimos anos, de uma média de R$1,01 para R$1,06 nos últimos 5 anos. Baseado nessa média que ele vem pagando nos últimos 5 anos, a gente pode dizer que o preço justo do Bradesco BBDC3, tá, é de R$17,73. Isso porque o preço justo, quando eu falo, é baseado nesse livro aqui, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin. Inclusive, vou deixar o link desse livro na descrição desse vídeo. Aqui na página 71, ele fala exatamente sobre o preço justo, que aí ele considera um retorno de pelo menos 6% do investimento. Então ele quer investir e quer ter um retorno ali de 6%. Já que o Bradesco entrega em média R$1,06 por ano, então ele topa pagar, segundo o livro ali, R$17,73, o que dá 17,73 vezes 6% ao ano, né? Vai dar R$1,06, tá? Então esse é o preço justo do Bradesco BBDC3, já vou falar do BBDC4. Então hoje, cada ação do Bradesco BBDC3 está a R$11,45, ele tem um potencial de chegar aí, na minha visão, na casa de 17, 18 reais. Nós estamos falando de um upside de 55%. Então tem uma expectativa, pelo menos na minha visão, tá, de chegar aí nesse patamar. Então comprando hoje o BBDC3 a R$11,45 e esperando receber aí por volta de R$1,06 em média, né? Isso pode variar, tá, pessoal? Tudo que eu tô falando aqui não é certeza, tá bom? É renda variável, tá? Ele pode pagar mais, pode pagar menos, mas baseando na média, baseando no histórico, a gente vai ter um dividend yield de 9,3% ao ano. Então, um dividend yield, na minha visão, bem legal. Já o BBDC4, tá? Que são ações preferenciais, aquelas que têm preferências no recebimento de dividendos. O BBDC4, nos últimos 10 anos, ele pagou de proventos R$11,15, tá? Se a gente dividir isso, nós estamos falando de R$1,11, né? Em média, por ação que ele pagou de proventos de dividendos de JCP. Nos últimos 5 anos, ele pagou R$5,84 de proventos de dividendos de JCP, o que dá R$1,17 por ano em média. E baseado nessa média que ele pagou de R$1,17, BBDC4 agora nós estamos falando, o preço justo é na casa de R$19,50. Isso por quê? R$19,50. Esperando aí buscar R$1,17, né? Nós estamos falando aí de 6% em cima de R$19,50 vai dar R$1,17. E nós temos um upside aí de 54%,
um pouquinho, né, 1% abaixo do BBDC3. O BBDC4 está custando hoje R$ 12,67 cada ação. Então nós temos um upside aí de 54%, porque ele tem um potencial, na minha visão, de chegar ali na casa dos R$ 20 e hoje custa R$ 12,60. O dividend yield também, né? Se eu comprar hoje ele a 12,67, 12,65, eu vou ter um dividend yield aí na casa de 9,23, né? Então eu vejo aqui até uma vantagem em relação às ações ordinárias e preferenciais. Eu vejo o BBDC3, que são ações ordinárias, com maior vantagem, tanto no dividend yield, tanto no upside, e também por ser ações ordinárias, ou seja, você não tem o tag along que o BBDC4 tem. Quem tem BBDC3 tem os mesmos direitos dos controladores. Quem tem BBDC4 tem aí um tag along de 80%, né? Então tem essa diferença. Então hoje está mais vantajoso ter BBDC3 caso a pessoa opte por comprar Bradesco. Eu tenho um BBDC4, tá? E hoje o Bradesco é a maior posição na minha carteira, ali na casa de 10%, então tem um peso até relevante na minha carteira de 10%. Já estou parando ali, eu gosto de ter no máximo, né, um ativo ali, 10% para mim já está no limite, né, de Bradesco. Então eu aproveitei essas oportunidades aí, na minha visão, oportunidades, eu comprei Bradesco aí na casa de 12,70. E você pode estar se perguntando, Léo, o Bradesco vai chegar a R$17, o BBDC3, vai chegar a 19, R$20 o BBDC4? Se a gente olhar para o passado, eu digo que sim, o Bradesco já chegou em 2016, 2018, 2019, 2021. Ele passou disso daí, foi muito além até. Então eu acho que tem sim, né, potencial de chegar. Eu não tenho certeza, até porque, pessoal, nada no mercado de renda variável é certeza. Se eu tivesse certeza, eu venderia meu carro, meu apartamento, venderia tudo, comprava de Bradesco. Então, como eu não tenho certeza, eu vou comprando aos pouquinhos e vou tendo ali um patamar ali de 10%, que me deixa extremamente confortável. Tem gente que fala, Léo, eu tenho 20%, 30%. Cada investidor tem seu psicológico, né? O meu psicológico até 10, 15% tá tranquilo. Se o Bradesco, Deus o livre, falir, eu não vou perder 10% do meu capital de renda variável, então não vai impactar praticamente nada na minha vida, né? Mas tem gente que gosta de correr mais risco, gosta de ter mais peso. Para mim tá tranquilo nesse patamar. E claro também, estou falando assim hipoteticamente, eu acho muito difícil um banco como o Bradesco falir, tá? Estou dando aqui um exemplo extremamente extremo, assim, né? Mas mesmo se isso acontecer, eu estou tranquilo, né? Até porque também já recebi boa parte, né, do que eu investi em Bradesco já em forma de dividendos, em forma também de bonificação. Para quem não sabe, o Bradesco costuma pagar bonificações, ou seja, dar novas ações aí aos acionistas. Então tem toda essa questão. Então praticamente, se ele falir, eu não vou perder tudo, vou perder aí uns 80% do que eu investi, talvez até menos do que 80%, tá? Mas eu acho improvável, não é impossível, mas eu acho improvável disso acontecer com o Bradesco, Itaú, Santander, né, Banco do Brasil, ainda menos. E já aproveitando aqui, pessoal, nada aqui é indicação ou recomendação de investimento, beleza? Eu estou falando o que eu acho, o que eu penso, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, tá? Não estou recomendando compra ou venda de Bradesco, nada disso, beleza? E olhando para o futuro, né? Olhando para o futuro, eu vejo que ele está fazendo algumas lições de casa, tá? Vamos pegar aqui a parte que mais pegou aí no Bradesco, que foi a questão do crédito, né? A gente teve ali uma inadimplência que vinha na casa de 3,3% ao ano em 2019, né? E setembro do ano passado chegou a 6,6%. Isso impactado muito pela pandemia. Então, porque a carteira de crédito do Bradesco, ele tem muitas pessoas físicas e muitas pessoas ali de baixa renda. Então, a pandemia veio, atacou todo mundo, mas quem sofre mais são pessoas de baixa renda. Então, isso impactou grandemente o Bradesco. Impactou o Itaú, impactou o Santander, mas impactou menos do que o Bradesco, tá? Por conta dessa questão da carteira de crédito dele ter pessoas com menos poder aquisitivo, vamos dizer assim. Outra lição de casa que o Bradesco vem fazendo, já trocou a diretoria no final do ano passado, o alto escalão vem fazendo algumas mudanças de redução de custos, né? Mas assim, ele é um gigante, tá? O Bradesco tem hoje uma carteira de crédito acima aí de 800 bilhões de reais, é isso mesmo, uma carteira de crédito gigante. 80 mil funcionários, se eu não me engano, e quase 3 mil agências, tá? Então, isso também acaba sendo um custo, né? Porque você tem aí os bancos hoje digitais,
né, tem um custo muito mais reduzido, e os bancões tradicionais, aí inclui o Bradesco, ele tem um custo elevado aí, com esse número de funcionários, esse número de agências, e para administrar essa galera toda. Então tem toda uma cadeia, né, de custos, mas aí a gente também vê como uma oportunidade. Então tem espaço para reduzir custos, né? Então tem espaço para reduzir ali. Já está fazendo isso, algumas agências sendo fechadas, algum custo ali até do alto escalão vem cortando também. Então ele tem se movimentado nesse sentido, mas os desafios, olhando ainda para frente, olhando para o futuro, são grandes, principalmente na área de tecnologia. Se a gente comparar com os bancos digitais, como o Nubank, Banco Inter, a gente vai ver que o Bradesco ainda está muito atrasado em relação a esses bancos digitais. Então ele tem uma lição de casa ainda muito grande para fazer, tem desafios muito grandes, mas eu enxergo que o banco é um banco também grande, é um banco que tem, se eu não me engano, é um banco que tem o maior número de agências no Brasil. Isso aí acaba trazendo diversos tipos de público, tá, pessoal? Porque nosso Brasil é grande, então não é todo mundo que tem acesso à internet, por incrível que pareça. Tem gente que não tem acesso nem à energia elétrica, tem gente que não tem acesso à internet, tem gente que não vai ter acesso a banco digital, tem gente que prefere ir na agência, tem gente que se sente mais seguro. Eu mesmo, por exemplo, eu me sinto mais seguro investindo num grande banco, tá? Que já está aí no mercado há 60, 70, 80 anos, né? Ou até 200 anos, como o Banco do Brasil, por exemplo, do que investir no banco digital. Então, assim, pôr meu capital grande, né, eu não coloco em banco digital, não sei. Essa é a minha visão. Eu tenho conta em banco digital, mas eu tenho um valor pequeno lá. Então, eu ainda continuo acreditando assim em bancos grandes. Tem muitas pessoas que também pensam da mesma forma que eu, vão colocar ali seu capital grande num banco grande, né? E isso eu acho que ainda o Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, né? Eles levam uma certa vantagem em relação aos digitais. Mas é bom ficar atento porque os digitais vêm crescendo e crescendo muito. E aí, o que você acha? Deixa aqui nos comentários. Se você curtiu esse conteúdo, não esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui o canal. Você acha que o Bradesco chega no patamar do passado? Ele consegue subir, ele consegue evoluir, vai conseguir crescer suas receitas, diminuir a inadimplência, né? A pandemia já passou. O que vocês acham a respeito? Deixa aqui nos comentários, pois ficarei muito grato em ler esses comentários e discutirmos aqui, né, de uma forma de agregar conhecimento. Beleza? Um abraço, fique com Deus, tudo de bom para vocês. Valeu!